Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos abrindo o segundo Falas de Teatro na Educação, Encontro Nacional de Artistas e Professores de Arte. Com muita alegria de recebê-los. Abrindo então o nosso evento, promoção do segundo Falas de Teatro na Educação é do Grupo Renascença de Teatro, apoio cultural da Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura de Montenegro, Rio Grande do Sul. Nosso agradecimento à imprensa local, que também abrange toda a região do Vale do Caí, que é o Jornal Ibiá, o Estúdio Ibiá Rádio Web, TV Mon HD Canal 6 e a Rádio Montenegro FM, que divulgaram este evento. Estamos com as participações dos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Maranhão. Palestrou na segunda-feira Marina Linhares, de Minas Gerais. E hoje, quarta-feira, neste segundo momento, então nós estamos recebendo o Sérgio Murilo Galvão, do Maranhão, todo o nosso carinho, e ainda temos para fechar o Hugo Alves, também do Maranhão. Antes ainda, eu tenho que agradecer, agradecer muito, além da Neiva, Eneida Miller, Carol Ricardo, Andréa Lucena, que são as pessoas também que integram a equipe de produção desse evento, e lógico com a permissão de Narzi Pereira, a mãe Nazinha, que é a presidente do Renascença. Então, nós vamos aqui, eu vou confirmar mais uma. O Sérgio tem licenciatura em Teatro e História, é pós-graduado em Teatro e Educação, Artes Cênicas, Metodologia do Ensino da Arte, é pós-graduando de Neurociência, Comunicação e Desenvolvimento Humano, professor teatro dos colégios Educator, Educalis, rede particular, professor do Insena, curso livre, professor de teatro da Escola de Arte Curiar, rede pública de São José de Ribamar, no Maranhão. Com a palavra, grandíssimo Sérgio. Boa noite, meus amados. Grandíssimo já me fez tremer na base. Bom, hoje eu estou como palestrante para trazer para vocês a execução. Neiva, se quiser já botar aí, já pode. Esse projeto, ele saiu do papel. Foi um projeto que foi preparado para finalizar a pós e ele foi executado por 3 anos na rede particular, né? E então, assim, foi comprovado também a eficácia dele. E eu tenho muito orgulho desse projeto. A minha vida inteira eu atuei na rede particular, muitas escolas. Hoje, por opção, eu estou em 2 delas, né? E uma delas 2 foi a escola que eu consegui realizar todos os meus sonhos e desejos enquanto professor de teatro. Então, tanto a escola como esse projeto eu carrego de uma forma assim muito carinhosa. Tá? Pode passar, Neiva. Fala de teatro na rede privada de ensino, né? Aí são 28 anos de docência. Mas, do começo do ano para cá, eu estou vivendo uma experiência que eu vou colocá-la no meu setor de predileção. Depois será falado pelo meu querido amigo. Mas o projeto eu intitulei de Formação de Leitores nos anos finais do Ensino Fundamental,
a leitura do texto dramatúrgico como recurso pedagógico. E, assim, eu creio nesse recurso de uma forma que ninguém me faz pensar diferente, certo? Então eu vou tentar explanar para vocês o desenvolvimento desse projeto. Por quê? Porque ele foi desenvolvido por 3 anos consecutivos, nas séries do 6º ano ao 8º, certo? E o 9º ano ficou de fora por quê? Porque o 9º ano ele fazia teatro à noite, no contraturno, certo? E aí eu coloco uma coisa que eu acho fantástico e que deveria ser dessa forma na rede particular, na rede pública, né, federal e em todas as instâncias. Esta escola ela decidiu colocar na matriz curricular a disciplina de teatro. Então eu tinha 1 hora aula com cada turma por semana. A gente diz assim, 1 hora aula foi o suficiente para tornar o projeto eficaz. Tá? Então, a formação de leitores nos anos finais do ensino fundamental, texto dramatúrgico como recurso pedagógico. Aqui eu já trago um dia de treinamento da leitura dramática. Depois vocês vão entender por que eu digo treinamento da leitura dramática. Tá? Coincidentemente, essa turma aí, a turma em que meu filho participava, dos 3 garotos aqui, ele é o do meio, e eu creio na eficácia do projeto pelo meu filho. Ele não se tornou um exímio leitor ou um leitor viciado, mas eu creio que por causa do projeto, ele lê muito bem. Ele lê interpretativamente. E detalhe, não é só o texto dramatúrgico. Ele lê interpretativamente qualquer gênero textual que ele tem acesso. Então eu creio piamente na eficácia do projeto. Como ele foi preparado também para a defesa, como um TCC, eu tracei um objetivo geral. Pode passar, Neide. Qual foi esse objetivo geral? Habilitar leitores nos anos finais do ensino fundamental a partir da leitura do texto dramatúrgico como principal recurso pedagógico. Né? Aqui, inclusive, eu me reporto, aqui nas minhas anotações, uma professora que ela é do Paraná, ela é da rede pública do Paraná, professora de língua portuguesa, e que foi o primeiro material que eu tive contato para poder fundamentar esse projeto. O nome dela é Claudete de Genaro, né? E ela diz o seguinte: ler é, antes de tudo, compreender. O leitor que compreende o que lê transforma o texto, transformando-se a si próprio. Olha que coisa fantástica essa fala de Genaro. E todas as vezes que eu me sentia assim, desmotivado, eu voltava nesta frase. Tá? Então, junto com esse objetivo geral, nós traçamos alguns objetivos específicos. Pode passar nele. Tá. O objetivo 1, desenvolver a fluência leitora por meio de técnicas da leitura dramática. Técnicas? Existem técnicas para leitura dramática? Foi uma coisa que foi pensado por mim justamente para quê? Para a gente buscar o objetivo geral. Certo? E a gente sabe que a capacidade de aperfeiçoar a agilidade, a precisão, a expressividade da leitura, né, é o que vai sustentar a fluência leitora. Né? E assim, eu fui buscar no teatro justamente subsídios para que eu colocasse como técnica para desenvolver essa fluência leitora. Então, esse é o primeiro objetivo específico. Pode passar para o outro. Isso, está aqui. O segundo objetivo específico: ampliar o vocabulário por consulta das palavras desconhecidas contidas no texto dramatúrgico. Gente, aqui, dos objetivos específicos, este aqui,
eu sou extremamente exigente no desenvolvimento desse projeto, sabe? A consulta de palavras desconhecidas contidas no texto dramatúrgico, com a intenção de quê? De ampliar o vocabulário. A gente sabe que essa geração ela lê muito pouco e por isso também ela tem uma dificuldade de produzir textos. E dentre os objetivos do projeto, esse aqui eu trato com um carinho muito grande. Depois eu vou fazer vocês entenderem sobre ele. Ok? Pode avançar, Ney. Isso. O terceiro, empregar o compartilhamento de leitura e em voz alta através do texto dramatúrgico. Essa questão da leitura em voz alta, ela gera um entendimento muito grande em quem lê e em quem escuta. E, inclusive, quem lê também se escuta. Tá? Também se escuta. A leitura em voz alta, eu costumo dizer que ela gera uma ação mental. Porque à medida que você lê em voz alta, a gente consegue fazer as histórias. Né? Então, assim, é primordial, ou melhor, a leitura em voz alta ela foi primordial na sustentação também desse projeto por 3 anos. Pode avançar nele. Certo. O quarto e último objetivo específico que a gente separou para poder sustentar o objetivo geral. Praticar os recursos de leitura expressos nas habilidades dos objetos de conhecimento de arte e de língua portuguesa, porque tudo isso está lá na base, né, da BNCC. Então, é o que fundamentou também o projeto para que ele se propagasse por 3 anos nessas 3 séries. Ok? Bom, segura um pouquinho aí, Neiva. Chegando aqui, para a gente poder atingir esses objetivos específicos e sustentar o objetivo geral, eu criei alguns procedimentos. São 6 procedimentos. Neiva, pode segurar ainda, não passa não. São 6 procedimentos. Tá? Primeiro, o que é o gênero dramático e a estrutura do texto dramático. Eu tive a necessidade de quê? De trazer para eles esse conteúdo, para que eles não pegassem o texto de forma aleatória. É lógico que esse conteúdo ele foi adequado para as séries, né? 6º, 7º e 8º. Mas inclusive, essa questão do gênero dramático, ele também faz parte do conteúdo de língua portuguesa. Em algumas situações, quando esse conteúdo era trabalhado pelo professor de língua portuguesa, os meninos já sabiam. Por quê? Porque viram isso lá no projeto de leitura dramática. Né? E também a estrutura do texto dramatúrgico. O texto dramatúrgico, na sua origem, ele não era formado por atos, só a partir do teatro romano. E em quantos atos? O que é uma rubrica? Então, eu precisei trazer esse conteúdo, né, de forma mais minuciosa, para que eles passassem para a leitura dramática conhecendo o gênero e a estrutura do texto dramático. Ok? Bom, o segundo procedimento, eu já levava para a sala de aula os textos separados. Lógico também que de acordo com a faixa etária. Por exemplo, o 6º ano eu trabalhei contos africanos. Ele não é um texto dramatúrgico, mas a estrutura dele vem com um narrador, com diálogos, então deu para a gente utilizá-lo como texto dramatúrgico também. Né? No 7º ano, eu trouxe Ariano Suassuna, né? Já um texto dramático dividido em 3 atos. Né? Para o 8º ano, eu levei Shakespeare, tragédias e comédias. Eu separei, então eu já levava o texto para os alunos. O terceiro procedimento, eles tinham contato com o texto, um texto para cada, né? O texto físico. Nenhum dos alunos utilizava nenhum aparelho durante as aulas. Vou explicar por que eu conseguia isso. Bom, no meu horário de aula, eu ia buscá-los em sala. Como na escola a gente tinha um auditório,
eu levava todo mundo para o auditório. E eles já deixavam os aparelhos todos em sala de aula. E levavam os textos e o material para anotação. Então eu conseguia que eles estivessem somente com o texto físico. Né? A partir dos textos, eles se dividiam em grupos. Esses grupos se dividiam de acordo com os números de personagens. Né? No caso de ter mais componentes que personagens, aí eu pegava um personagem e dividia entre 2 alunos. Então eles tinham a liberdade de escolha do texto, porque eu levava um número considerável para que eles escolhessem. Certo? Aí nós vamos para o quarto procedimento. Munidos desses textos dramatúrgicos, eu solicitava a todos eles, ou melhor, aos grupos, que isso era passado como atividade. Né? Eles fariam uma pesquisa sobre o dramaturgo e trariam depois, né, na aula seguinte, eles trariam e a gente fazia logo aquela parada da sala de aula invertida, né, que também virou uma moda e diz que funciona bacana também. Então eles traziam essas informações, só que essas informações, elas, embora fosse um trabalho, não tinha aquela coisa rígida, não. Era uma conversa legal, a gente batia papo, conversava todo o dramaturgo, e aí quem queria falar, falava e tal. E aí depois eu, né, complementava, aprofundava mais sobre essa questão do dramaturgo, do autor. Né? O quinto procedimento, né, que era justamente essa questão da sala de aula invertida. Né? O sexto procedimento a partir daqui, o que acontece? Eu criei um passo a passo para que a gente entrasse na questão da leitura dramática propriamente dita. Daqui para frente, nós treinaríamos a leitura dramática, né? E à medida que a gente ia treinando, eu passava as observações para eles, mas também já marcava uma data para cada grupo defender a sua leitura dramática diante dos colegas. A partir daqui, a gente entra na leitura dramática propriamente dito. E aí eu criei um passo a passo para o treinamento e exercício da leitura dramática. Pode avançar, Ney. Bora ver se funciona. Joga lá embaixo. Isso. O primeiro passo para o treinamento da leitura dramática. E esses passos, eles se tornaram uma constante em todas as nossas aulas. Inclusive, o espaço lá, o auditório, eu dividia os grupos, né? Dividia um grupo num canto, 4 grupos. Botava um em cada canto do auditório. Lá também nós tínhamos um palco. Então, o que acontece? No começo do passo dos treinamentos, os grupos divididos, treinavam a leitura e eu passeava entre os grupos, né? Pegava o texto do referido grupo, acompanhava um pouco a leitura, fazia algumas observações, lia também, porque inclusive a BNCC pede lá de língua portuguesa a questão da leitura feita pelo professor, né? E aí eu passeava em todos os grupos. E aí eles iam fazendo as observações, as anotações. Certo? Então, certo. O primeiro passo, o que ele diz? Leitura branca individual como leitor e não como personagem para conhecimento do enredo, acompanhada da pesquisa e anotação do significado de palavras desconhecidas e ou pouco utilizadas contidas nos textos. E aqui eu quero a atenção de vocês para o seguinte. Eu separava umas 2, 3 aulas só para esse primeiro passo. Porque, para mim, era fundamental a questão da pesquisa das palavras para que a gente pudesse aumentar o vocabulário da gente. E aí tem um detalhe. Não era somente pesquisar. Bom, geralmente, eu sempre adquiro os meus materiais para levar para as minhas aulas. Então, eu adquiri 50 mini dicionários Aurélio. Certo? E eu carregava de uma unidade para outra. Então, cada aluno meu em sala de aula ficava de poder de um dicionário.
Por quê? Porque era individual e eles tinham que procurar o significado de cada palavra que eles não conheciam. Porque, inclusive, o conhecimento do significado das palavras vai gerar a compreensão que de Genaro fala lá no começo. Né? Então, eles pesquisavam e anotavam no próprio texto, porque durante o treinamento da leitura, quando ele chegava na palavra, ele já lia também o significado dela. E aí, né, por isso que eu disse para vocês que eu defendo essa questão, o segundo objetivo específico lá. Né? Para mim, isso aqui é fundamental. E se fosse necessário, eu separaria mais 2 ou 3, quantas aulas fossem necessárias para a gente poder suprir esse primeiro passo aqui do projeto de leitura dramática. Ok? Pode avançar, Neide. O segundo passo, a divisão de personagens e leitura com o grifo das principais palavras ou grupo de palavras das falas dos personagens. Inclusive, aqui, esses grifos, porque aí no caso aqui ele já, dentro do grupo, eles já se dividiram nos personagens e cada um já começa a trabalhar a fala do personagem que ficou. E aí eles separavam, né? Grifavam as principais palavras, essa separação de palavras. Eu já orientava também a questão de procurar nuances, né, para essas palavras, intenções para essas palavras. Então, aqui a gente já entrou, vamos dizer assim, entre aspas, num trabalho mais técnico. Né? Pode passar, Ney. O terceiro passo, o treinamento da leitura por todos os grupos divididos no espaço. E o professor, no caso eu, às vezes focava em um grupo. Eu vou explicar para vocês. Eles estavam no espaço, né? A partir de algumas aulas já treinando a leitura dramática, fazia assim, 4 grupos, cada um num canto lá do auditório. Como eu tinha um palco, eu fazia assim também. A cada aula eu levava um grupo para treinar no palco, certo? Enquanto os outros 3, se fossem 4, ficariam na parte de baixo lá da plateia, treinando as suas leituras. Né? Então a gente já passava para esse grupo a questão da noção de espaço, postura em cena, apesar de não exigir isso, eram somente toques, porque o foco principal era justamente o quê? A leitura dramática. Ok? Então, esse terceiro passo a gente agilizava dessa forma. Tá? Pode avançar, David. Mais 5 minutos, tá, Sérgio? Ih, meu Deus do céu. Isso. Vai, David, passa. Tá, o quarto passo. Em determinada aula, os grupos são separados em 2. Por exemplo, se eu tenho 4 grupos, eu juntava 2 grupos, por quê? E outros 2 grupos, porque um lia para o outro. Ok? E aí, o grupo já conhecia o texto do outro grupo. Isso sem nenhum compromisso. Ok? E aí depois revezava. Enquanto um lia, o outro escutava, depois o outro escutava, lia para o outro escutar. E aí a gente fazia, mas eu sempre assessorando essa questão da leitura. Pode avançar, Ney. O quinto passo, apresentação da leitura de um grupo a cada aula. Aí sim, a gente utilizava o sistema de palco e plateia. Não tinha exigência de marcação de cena, não tinha exigência de figurino, de maquiagem, não. Era somente a leitura. Porém, ela era organizada de uma forma em que eles todos sentados, e à medida que os personagens iam aparecendo na leitura, os intérpretes, os alunos, leitores, levantavam para formalizar aquela cena e depois voltavam. E aí, o restante servia de plateia. Ok? O sexto e último passo. A certificação. Gente, isso aqui tem uma importância tão grande para eles. Eu certificava todos os alunos como alunos leitores. E os que conseguiam se destacar, o certificado deles vinha diferente, vinha com a palavrinha em negrito, destaque. Uma espécie de honra ao mérito, o reconhecimento.
eles ficavam eufóricos na aula após todas as leituras para receber de seus certificados. E eu imprimia tudo no papel de certificado. Esse é um exemplo aí. Entregava num plástico, tudo emplastificado, bonitinho. Então, assim, isso aqui gerava um frenesi tão grande neles que eu olhava e dizia assim, deu certo. Deu certo. Tá? Então, mais uma vez, esse projeto ele foi desenvolvido por 3 anos. Aqui eu tenho... Mas aí eu quero explanar uma coisinha rápida. Bom, aqui, quando o vídeo abre, nós temos esse garoto de cabelo comprido e temos mais 2 alunas. Esse garoto, ele usava esse cabelo comprido porque ele também usava como artifício na hora de ler. Ele baixava a cabeça e o cabelo caía cobrindo o rosto. A colega que faz a leitura com ele, que está mais lá para o meio do vídeo, a primeira vez que ela teve que ler, ela se tremia toda e chorou. Né? E a terceira não, a terceira fazia teatro à noite comigo e já tinha uma desenvoltura maior. No dia da defesa deles, esse garoto veio com o cabelo amarrado. Depois eu perguntei para ele, cabelo, por que não está solto? Aí ele disse para mim assim, eu não tenho mais que me esconder. Olha que coisa fantástica, cara. Olha que coisa fantástica. A colega deles aí, que chorou e estremeu toda a primeira vez, quando ela levantou que fez a leitura, a turma aplaudiu a leitura dela. Sabe? Então, todas essas coisas me fazem pensar que o projeto deu certo, além dos 3 anos que ele se perdurou. Infelizmente, no começo de 2024, a direção da escola decidiu tirar o teatro da matriz curricular. E aí depois eu tenho o registro do 7º ano, o slide seguinte, e é isso. O projeto está aberto, quando vocês quiserem, né, entrem em contato comigo, eu posso ceder, ajudar, no que for preciso. E que a força esteja com todos vocês. Sérgio, parabéns pelo trabalho, a gente já vem acompanhando, né, desde o Instituto Federal como colegas contigo, eu, a Neiva, né, a Andréia também que fez a Teatro Educação. Parabéns de novo, e acho que a gente foi, como disse para a Marina, muito feliz também de contar contigo nesse encontro, né? Neiva, as palavras, a tua coordenação aí. Então, assim, ó, nós temos vários comentários, né? Coisas muito interessantes. Penso eu que para o Sérgio, então, né, muito interessantes. A Carla diz, coisa linda isso, não precisar se esconder, né? O caso do menino, que bacana. Carla, queres comentar alguma coisa sobre isso? Não? Ok. O Osiel dá bravo ao professor Real, a Paula Ramos diz que foi incrível, vários aplausos, a Fernanda amou. Ela disse que foi emocionante, a Carla Pozo disse que foi emocionante. Ô Sérgio, eu tenho uma pergunta para ti. Maravilhoso. Sim, eu tenho uma pergunta para ti. Ali, a Carla, eu como professora de teatro acho muito importante essas trocas, e é mesmo, Carla, é mesmo. A gente tem que fazer muito essa troca, né? Em momentos assim que nos enriquece, né? E é isso. A gente fica até às vezes sem, né, o que dizer, mas é isso. É riquíssimo. Mas o que eu ia te perguntar era o seguinte, e principalmente nos fortalece mesmo, cara. Nos fortalece. Que tu é um cara que te entrega, né, nos projetos, no teu trabalho,
na tua responsabilidade com o desenvolvimento do estudante. Né? Isso a gente conhece essa tua linha de trabalho de entrega. Tua, Sérgio, professor, tá junto com eles. E também tu traz a relação muito de trabalhar com eles as tomadas de atitudes, que eles vão em todas as estruturas de trabalho teu, dos focos e dos temas, né, do que tu procura, mas tomada de atitude. E como é que isto, nessa relação da tua experiência, foi com os outros professores, como eles viam isso, a maior parte dos professores? Infelizmente, como tu disse, saiu o teatro depois da área, né, da grade curricular. Mas até então, como é que foi isso? Como é que eram os professores nessas relações com a tua aula, de ver isso tudo que acontecia? Sempre foi, né, como foi lá no Educalis, o apoio era total, porque inclusive tudo isso reverberava em outras disciplinas, né? Principalmente por exemplo, toda vez que de outra disciplina que tinha um trabalho para ser apresentado, os meninos se saíam na maioria das vezes bem, em virtude desse trabalho também que era feito junto com a questão da leitura dramática. Então, assim, o apoio sempre foi total. Inclusive, houve um descontentamento muito grande quando decidiram tirar a disciplina. Eu, inclusive, quando me chamaram para... Eu cheguei a dizer assim, chame outro professor. Ah, não, mas não é o caso, não é esse o caso. De não tire a disciplina. Eu não sei se foi por causa de outras disciplinas, porque eles falam hoje muito em o socioemocional, né? O emocional a gente já trabalha há décadas com o teatro. Há décadas. Com espaço, sem espaço. A gente já trabalha há décadas. E aí estão surgindo algumas disciplinas. Eu não sei se foi por isso, né? Mas é o que acontece. Mas, assim, a aceitação o apoio de todos os outros professores era fantástico. Foi um descontentamento quando tiraram a disciplina. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, quando eu falei do meu filho, né, que no caso é o exemplo vivo de que o projeto deu certo, né? Pelo menos ele criou o hábito de estudar com o dicionário de lá. Né? Por que eu primo por isso? Por que eu primo por isso? Na idade deles, eu tive que ler O Alienista, se não me engano, de José de Alencar. No primeiro capítulo do livro, eu disse assim, não vou mais ler isso aqui não, pai, não consigo entender nada, maturo, né, e tal. Mas aí eu tive que ler, porque tinha que fazer um trabalho, e aí eu trouxe o dicionário para perto de mim. E nunca mais ele saiu de perto de mim. Tudo que eu leio, tudo que eu produzo, que eu escrevo, ele é meu amigo inseparável. Então, mais uma vez, eu creio na eficácia do projeto, porque eu tenho meu filho como exemplo aqui. Eu queria que ele fosse viciado na leitura. Mas ele lê bem. E todas as vezes que tem dúvida, ele corre lá no dicionário para procurar. Então, assim, ele está desenvolvendo a parada dele. Né? Uma outra coisa que me faz crer no sucesso do projeto foram o retorno dos alunos quando eles ficaram sabendo que não teríamos mais a disciplina de teatro. E aí me mandaram vídeos e suscitaram, inclusive, mandar para a direção, mas aí eu disse assim, não se preocupe com isso, não. A gente se encontra num outro tempo aí. Mas é isso. É bravo, né? Eu já passei por algumas situações semelhantes e vou te dizer assim, a gente fica muito magoado, não é por não seguir o trabalho, é por não dar valor ao trabalho que é feito, né? Se as pessoas entendessem, e nesse grupo que está aqui, com certeza todas compreendem a importância do teatro e da arte de um modo geral,
para o desenvolvimento do ser humano, da criança, né? Mas tínhamos que difundir isso, né? Nós temos 17 participantes aqui. Bom, já são 17 pingos d'água. Mas uma outra coisa, rápida. Hoje eu estou muito feliz. Aqui na sala eu tenho os meus companheiros de arte, a professora Franco Lins, o professor Hugo, o professor Ziel, a professora Paula. Eu trabalho hoje com eles e, assim, eu sou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Sérgio? Vamos fazer depois por e-mail. Muito obrigado, Neiva, Tom. Muito obrigado por não terem desistido. Eu quis estar no primeiro, não deu, mas eu estou aqui hoje porque eu pedia para vocês e vocês não se esqueceram de mim. Beijo na alma de vocês. Certo, obrigado. Mais uma vez, assim, muito agradecido contigo, tá, ô Sérgio? Baita guri do Maranhão. Um beijo profundo no teu coração e a gente tá sempre aqui, sim, acompanhando tudo dessa gurizada lá em cima, tá? Com muita satisfação a gente tá contigo aqui, né? E vamos estar sempre, né? Sempre aqui e sempre acompanhando tudo, conversando, dialogando e fazendo mais e mais esse nosso fortalecimento, como diz a Carla Pozzo, nós temos que nos fortalecer. E não só nós, artistas, professores de teatro, nós professores, né? Que tem tantas professoras aqui que não são diretamente ligadas à arte e, poxa vida, estão aqui participando conosco, quantas trocas a gente tem e nós aprendemos com elas, né? Com essas outras disciplinas também, então é a troca. A arte não é mais do que nenhuma disciplina, mas não é menos. Estamos juntos, é isso só, né? Oziel, como falamos aqui no Maranhão, Elau é perdi. Perdi. Bom. Elau é um cabra arretado. Eita!